Hoje nós vamos falar sobre a teoria do condicionamento clássico, que foi uma teoria inventada pelo Ivan Pavlov e que com essa teoria ele ao mesmo tempo criou e comprovou-a, né? Essa teoria consistiu no seguinte: Pavlov resolveu fazer testes com cães. Ele primeiramente dava uma comida ao cão, colocava uma comida diante do cão e tinha um medidor de saliva na boca do cão. Naturalmente, quando ele colocava a comida diante do cão, ele percebia que esse cachorro, evidentemente, salivava, o que é uma característica incondicionada, pois a salivação é natural, é fisiológica, sobretudo quando nós temos uma comida, um alimento diante de nós. Depois, ele resolveu fazer um teste diferente. Ele resolveu, ao dar a comida, fez isso durante várias e várias vezes. Ao dar a comida, ele também, antes de dar a comida, melhor dizendo, ele apertava uma campainha. Então, sempre antes do cão comer, ele ouvia uma campainha. Ele fez isso por várias e várias vezes. Ele tocava drim-drom e colocava o alimento diante do cão. Evidentemente, o cão salivava, porque tinha o alimento, né? Então, era incondicionada a situação, pois era fisiológica também. Lá por um dado momento, de tanto ele fazer ding-dong, antes de dar comida, de tanto tocar a campainha antes de dar comida para o cão, ele resolveu tirar por completo a comida e somente tocou a campainha e aí com um medidor de saliva na boca do cão. Ele percebeu de forma impressionante que o cão salivava mesmo sem ter a presença da comida. Então, com isso, ele criou a teoria do condicionamento clássico, pois o cão foi condicionado a salivar, por mais que essa salivação fosse antinatural, que não tivesse estímulos claros como o alimento, mas sim somente o sino, entendeu? Então, praticamente, ele descobriu que, vamos supor, vou dar um exemplo esdrúxulo, mas que vocês podem achar esdrúxulo, mas ele é completamente verdadeiro. Ele descobriu que, vamos supor, uma pessoa na condição de presidiário está enclausurado e ele não tem como se alimentar se não for por conta de outras pessoas, de terceiros que lhe dão a comida. Vamos supor que essa pessoa enclausurada, que está dentro da cadeia, ele só coma quando alguém lhe dá comida. Se toda vez que ele for comer, antes de comer, a pessoa que lhe dá de comer dá um tiro na cabeça de um cidadão na frente dele, ele primeiramente vai achar horrível. Meu Deus, morreu um homem na minha frente. Primeiramente. Mas se sempre antes de comer, na condição dele, de faminto, não consegue se alimentar se outras pessoas não derem, se sempre antes de comer, através de muitas experiências, sempre o cara que lhe dá de comer dá um tiro na cabeça de outro cara, essa coisa horrível, que é o assassinato brutal do homem na frente dele, vai se tornar uma coisa boa. Porque ele vai, inconscientemente, associar que quando um homem morre na sua frente, ele se alimenta. Então, portanto, ele fica vivo. Então, Pavlov descobriu não só isso da salivação dos cães. Ele descobriu que o ser humano pode ser condicionado através de inúmeras coisas. Entendeu? E que isso pode manipular a mente humana. Pode manipular a mente humana de uma forma bizarra. Tá entendendo? Então, pensemos comigo num elefante, tá? Um elefante num circo. O elefante é um animal gigante, poderoso, imponente. Só que ele é preso no circo por uma mera estaca ridícula desse tamanho aqui e umas correntes que estão presas à estaca. É óbvio que o elefante tem força suficiente para destruir aquela estaca e sair do circo. Mas ele não faz, mesmo tendo força. Por que ele não faz? Porque quando pequenininho, ele foi colocado nessa mesma estaca. Porém, quando ele era bebezinho, nenê, ele tentou várias vezes, como eu posso te dizer, romper com a estaca, romper as correntes para fugir.
Só que como ele era pequenininho e frágil e não tão forte quanto ele foi na vida adulta, ele não conseguiu romper a estaca. Então ele ficou tentando romper, até que ele desistiu, porque ele viu que não dava. Então, desistindo, ele aceitou sua condição, foi condicionado a ficar amarrado ali. Por isso, na sua vida adulta, por mais que ele consiga e tenha forças suficientes para romper tal corrente, ele não faz, porque ele acha que ele continua como ele era como pequenininho, que ele não vai conseguir romper a corrente. Então, o Pavlov descobriu uma coisa muito louca, que também isso é abordado no 1984 do George Orwell. Tem uma cena em que, no George Orwell, nesse livro, em que acontece o seguinte: o livro conta uma sociedade distópica que é altamente controlada pelo Estado, e que as pessoas vivem somente para produzir para o Estado, não fazem mais nada e praticamente não têm felicidade, né? Vivem num mundo distópico. Alguns, pouquíssimos, conseguem fugir para longe daquele concreto estatal e conseguem chegar até a mata, até matas bonitas, até árvores. E naturalmente isso lhe traz felicidade, porque eles saíram daquele lixo de pedra, daquele emaranhado de cimento e estiveram num local cheio de verde. Então, só que não é bom para o Estado, não é bom para o Estado e para os planos maléficos de controle do Estado que esses indivíduos se sintam felizes longe do controle estatal e se sintam felizes nas árvores. Não, eles têm que se sentir felizes produzindo no lixo, no caos, enclausurados nessa selva de concreto. Então, quando eventualmente algum dos homens fugia para esse local, que é maravilhoso, que é paraíso, que é verde, que é cheio de vida, que tem água, que é diferente daquela distopia estatal cheia de cimento, o que alguns, alguns homens do exército estatal faziam com essas pessoas que conseguiam fugir e chegavam a esses locais bonitos? Eles cagavam a pau esses homens no local bonito. Levavam constantemente esses homens no local bonito e cagava a pau, e cagava a pau, e cagava a pau. De forma que, uma hora, esse local bonito se tornasse feio para eles. Porque sempre quando eles estavam nesse local bonito, eles apanhavam. Então, naturalmente, o cérebro deles não mais achou aquilo ali bonito, mas sim feio. Então, o bonito virou feio, e o feio, que era a tortura estatal, o lixo, aquela coisa que eles tinham que trabalhar sem parar, se tornou bonito, porque lá eles ganhavam migalhinhas e pão e circo. Então Pavlov descobriu uma forma de controle. E não poderia ter outra nacionalidade Pavlov, senão a Rússia, que desde sua história vem desenvolvendo muitos métodos de controle de massa, seja por meio do condicionamento clássico, do Pavlov, ou seja por meio do cinema, como teve manipulação, que o Lenin mesmo dizia que o cinema era a arte que era melhor para manipular o povo, porque era de fácil entendimento, não era uma arte de alta cultura, não era uma arte erudita, então qualquer Zé Mané, qualquer burrão via as imagens passando e compreendia. Por isso que o cinema russo foi maravilhoso. Nós tivemos cineastas de ponta de propaganda que faziam propagandas para a União Soviética e para a Rússia, que eram Dziga Vertov, Lev Kuleshov e Sergei Eisenstein. Bom, o vídeo encerra aqui. Vocês hoje sabem, através desse vídeo sabem quem foi o Pavlov, e como é sério esse negócio do condicionamento clássico e como nós podemos ser facilmente manipulados e fazer com que uma coisa boa seja ruim, uma coisa ruim seja boa. Basta algum pouquinho de manipulação, de condicionamento, né? Então vocês descobriram isso. O vídeo é breve e peço que, se tu chegou até aqui, até o final do vídeo, se inscreva no canal, curta aí, comente alguma coisa para que o vídeo chegue a mais pessoas e compartilhe com os amigos. Muito obrigado. Então vocês conheceram Ivan Pavlov, que ganhou o Prêmio Nobel por essa descoberta do condicionamento clássico. Vocês descobriram então, enfim, a teoria do condicionamento clássico e quem foi Ivan Pavlov. Muito obrigado.